Eu sou o Pedro Chagas Freitas e prometo falhar. Quero que lhe fale da meninice do Pedro. Olha, Pedro Chagas foi um miúdo muito irreverente, muito traquina, muito ativo, sempre louco na ocupação de toda a liberdade exterior que podia ter. Em ambiente de escola, em ambiente de família, em ambiente mais recolhido, em casa, sempre foi muito envergonhado, portanto, nunca foi muito expansivo, foi sempre um miúdo que a extroversão dele acontecia quando ele estava no exterior, no ar livre, quando estava com bicicleta, com bola, com outros miúdos, ao nível digamos, da comunhão de espaço e de tempo com o Pedro, ele normalmente era um miúdo acanhado, envergonhado. O Pedro nunca foi muito estudioso daquele género de estudar matéria para testes, não. A atenção das aulas do Pedro era suficiente para ele chegar aos testes e conseguir fazer o que era indispensável. Mas foi sendo um aluno brilhante e foi evoluindo na carreira académica, na escola. Eu posso recordar que o Pedro, quando tinha 18 anos e ainda antes de seguir para a universidade, quis fazer uma experiência profissional, quis trabalhar. Então quis trabalhar numa fábrica de sapatos. E então nós recebemos, na fábrica de sapatos, numa indústria que tinha 100 pessoas, recebemos o Pedro Chagas e perguntámos a nós próprios o que é que vamos pôr este miúdo a fazer. Um miúdo que nunca esteve a fazer, nunca fez nada num ambiente fabril, num ambiente produtivo. E então tínhamos lá uma operação que era complicada, porque era um sapato que tinha muitos ilhós, portanto o cordão do atacador, o vulgar atacador, tinha que ser introduzido através de muitos orifícios. E pusemos o Pedro a ajudar, a aprender e a ajudar a fazer esse trabalho. Mas, quando chegou às 8h20 ou 8h25, aproximámos-nos dele e perguntámos ao Pedro, então, e ele, está quase meio-dia, não é? Portanto, é para ver o envolvimento que ele teve com aquela tarefa, e ele eram 8h20 da manhã e ele pensava que já estava próximo do meio-dia. Quando é confrontado com uma atividade fabril, e ele faz uma introspeção, penso eu imagino uma introspeção que ele tivesse feito e dito: epá, isto já passaram muitas horas desde que eu aqui estou, tinham passado 20 minutos. Comecei a amar-te no dia em que te abandonei. Foram as palavras dele quando 10 anos depois a encontrou por primeira casa no café. Ela sorriu, disse-lhe:
olá, amo-te. Mas os lábios só disseram, olá, tudo bem? Ficaram horas a conversar, até que ele, nestas coisas, sempre ele a perder a vergonha, por mais vergonha que tivesse naquilo que tinha feito. Como é que eu fui deixar-te? Como fui tão imbecil ao ponto de não perceber que estava em ti tudo o que queria? E lhe disse com toda a naturalidade do mundo que queria levá-la para a cama. Ela primeiro pensou em esbofeteá-lo e depois amá-lo a tarde toda e a noite toda. De seguida pensou em fugir dali e depois amá-lo a tarde toda e a noite toda. E finalmente resolveu não dizer nada. É difícil começar a escrever, a grande pergunta. Depende do que nós pensarmos que é escrever. Eu, antes de escrever, já escrevia. Já inventava histórias, e julgo que as crianças todas inventam histórias. E se calhar isso já é escrever. Por isso é que eu digo que antes de escrever já escrevia. O ato de escrita em si, o de começar a juntar as letras, começa a surgir depois e é uma forma de passarmos essas histórias para outro formato, basicamente. Começar a escrever não é difícil, não foi difícil. Escrever agora também não é difícil porque é algo muito natural e não... É por isso que eu digo que não sou escritor, sou um gajo que escreve cenas, não é? Porque eu julgo que todos nós escrevemos cenas, todos nós temos essa capacidade de inventar histórias, de contar histórias, de ouvir histórias, de nos apaixonarmos por histórias. E o que eu faço é isso, é contar histórias e transformá-las em livros, neste caso. O que sempre me interessou no ato de escrita foi isso, não é? Contar histórias que de alguma forma contassem a vida pequena que se transforma num objeto humano gigantesco. Isso é o que me interessa. Eu preciso de letras, preciso de ver letras para estar vivo. E essas letras podem estar em qualquer formato. Um dia sem consumir letras é um dia vazio, não é? Sem consumir e sem escrever também, sem criar qualquer coisa. É aquele livro, não é? Aquele livro mexe comigo, aquele livro faz-me qualquer coisa. Se não me faz nada, pode estar muito bem escrito, pode ser tecnicamente irrepreensível, mas se não mexeu comigo, para mim é um mau livro, como é um mau filme ou uma má música. Nós andamos na rua a ver capas, não andamos a ver pessoas. Vemos as capas das pessoas e um livro é igual. Por isso é que a escolha da capa é sempre um processo fascinante e assustador ao mesmo tempo, não é? Porque no fundo não há limites e nós sentimos que aquilo pode ser a imagem do livro, pode ser o que o livro é para muitas pessoas e se calhar muitas pessoas abandonam um livro antes de o conhecerem por causa disso, pela capa, pelo título, por essas coisas todas. Mas nunca adquiri ou nunca li um livro só pela capa. Mas já li um livro porque a capa me chamou a atenção e eu depois fui ler o resto. Não é? O Pedro, antes de ser o Pedro Chagas Freitas, era um menino bonito. Era um menino bonito, que era aquele menino engraçado, que as miúdas todas engraçavam com ele. Era um miúdo que sabia, tentava querer fazer de tudo um pouco, foi jornalista. Começou a escrever no Comércio de Guimarães, na Rádio Santiago. Eu, por acaso, era lá técnico de som e apanhei lá algumas vezes e já naquela altura as pessoas diziam: opá, este miúdo quer ser jornalista, é maluco. Não é? Porque as pessoas pensam que ninguém chega onde às vezes querem chegar. Sim, o Pedro continua, o mesmo Pedro, mesmo se passar aqui na rua, qualquer pessoa que o aborde, mesmo não sendo conhecido, que acontece, não é? No fundo é famoso, não é? E ele nunca virou as costas a ninguém e para os amigos continua a ser o mesmo Pedro. Pedro Barman. Pedro Barman era um jovem que ainda estava a descobrir a sua carreira como barman e tinha curiosidade de mexer em tudo que fosse bebida para aprender. Começou por serviço à mesa, passou para o bar, onde tirou um curso interno de barman e ali víamos que como barman ele tinha muito êxito sobre o público feminino, que era a atração do bar na altura. Fora o nome do bar, tínhamos o Pedro como barman, que era uma figura de bom relacionamento com o público feminino. Saiu de barman e passou para porteiro, para poder selecionar o ambiente da casa, as meninas e os homens que ele achasse que tinham um perfil para entrar dentro dos nossos estabelecimentos.
O Pedro era uma pessoa um bocado resguardada da sua pessoa em si, mas ao mesmo tempo tinha uma habilidade com as palavras para o público feminino, onde as encantava e notava-se a presença dela junto onde o Pedro estivesse a trabalhar. Eu acho que o Pedro andava à procura de uma vocação que acabou por encontrar ao fim de 15 anos, mas o público-alvo que ele encontrou era o público que ele nos tinha percebido que fazia sucesso com ele, já em jovem, que era o público feminino. Mas ele dedica as palavras hoje em dia dos livros deles a essa musa, que é a mulher dele e que tem um filho. E essa musa deve ser ela. Na altura, ele ainda andava a encontrar o amor que acabou por encontrar ao fim de algum tempo, que é a musa que hoje em dia ele descreve nos livros e a quem ele dedica o amor das palavras para ela. Todo o amor existe, mas está calado, desde que desaprendemos o espanto do silêncio. Talvez um dia seja capaz de voltar a encontrar-te na penumbra da noite vazia, na harmoniosa construção de uma ausência ruidosa. Até lá, vou continuar a olhar-te na fotografia pequena que deixaste na mesa da sala, em tão alegre silêncio. É a minha única maneira de te ouvir. Quem foi a ideia de inventar o texto, quando já havia o amor? Era um homem como outro qualquer e por isso estava, neste preciso momento, a chorar. Toda a casa silenciosa, parada, a ouvi-lo sofrer. Silêncio que se vai doer. Era uma mulher como outra qualquer e por isso estava, neste preciso momento, a sonhar. Toda a praia silenciosa, parada, a ouvi-la voar. Silêncio que se vai saltar. O encontro aconteceu à hora mais inesperada de todas, que, bem vistas as coisas, poderia ser qualquer uma outra, porque todas as horas seriam as mais inesperadas de todas para quem nunca, nem por sombras, imaginara que este encontro pudesse um dia acontecer. Meu receio. O que eu mais temo, de uma forma quase genérica, o que eu mais temo é deixar de temer alguma coisa. Isto é, nós temos muito aquela maniazinha de que não devemos ter medo de nada e é precisamente o contrário. Não é? Temos a mania que o herói é o que não tem medo, mas o herói é o que tem medo. Não é? Uma pessoa que não tem medo não é herói, é um idiota, é um palerma. E eu faço questão de ter medo. O que eu mais temo é fazer coisas, ou começar só a fazer coisas, que não me assustem. Estou aqui, estou cheio de medo. Estou assustado. Não sei o que vou fazer, o que vou dizer. Eu tenho medo de deixar de fazer coisas que me metam medo. Genericamente é esse. Depois, evidentemente, tenho medos extremamente profundos, que é o medo que todos nós temos. Não é? Tenho medo de deixar de ser amado, tenho medo de deixar de me apaixonar, tenho medo de perder quem eu amo, tenho medo de me perder eu também. Eu tenho muitos medos e não tenho medo nenhum de o dizer. Não? Tenho muitos medos, sou um madricas nesse sentido, tenho muito medo de muita coisa e o que eu mais temo é deixar de ter esses medos. No dia em que eu deixar de ter medo, aí sim vou ficar assustado. Ainda bem que estou aqui cheio de medo. Reivindico a indignação da maravilha. As árvores revoltadas com a força do vento, a velhota na janela feliz com a vida lá embaixo. A ingenuidade é o conhecimento emocional. Os barcos a apertarem com os seus homens de barba longa e muita vida. As histórias que eles terão para contar, não é? E a paz do teu beijo, quando te deitas em mim.
era um jogador excelente, tinha umas qualidades para ter seguido um bom jogador de futebol, tinha altura, tinha rasgos técnicos, era um central excelente. Aliás, que ele até gostava pouco de jogar central, gostava de jogar mais no meio campo. E eu cheguei ao intervalo e disse, não, Pedro, estás aleijado, ok, se abaixo da cama, assim dás por ela. Estás-me a jogar só com o pé esquerdo e qual é o teu problema? Ah, mas é tal, mas aquilo eu quero jogar só com o pé esquerdo para me adaptar a jogar com o pé esquerdo. E assim, estou mais aí para fora, pá, porque eu quero jogar dois, jogar com 2 pés. Ora, só com um pé não dá. É tal, eu assim, vou-te dar mais uma chance, vais lá para dentro e se continuares assim vou tirar para fora. É que ele continuou, esqueceu-se, continuou a jogar sempre o pé esquerdo. Mas aquilo era com facilidade, eu vi que era mais ou menos para a adaptação, deixei-lo mais um bocadinho, depois fui obrigado a tirar. O Pedro era, em termos de personalidade, era muito estável, não era fácil motivar o Pedro para grandes jogos ou para grandes exibições. O Pedro interiorizava muito bem aquilo que lhe pedia e depois funcionava à velocidade do cruzeiro e tal. Tem prazer de estar em Guimarães, não vivendo cá, tem prazer em cá estar. Vive também com intensidade as festas da cidade. É um nicolino por excelência, eu também o fui. E íamos a comungar daquela experiência, daquele espírito nicolino que sempre norteou os guimaranenses de todas as idades. O Pedro, portanto, eu pedi aos jogadores para, depois da palestra, irem um bocadinho para o relvado e agora, malta, vocês vão para lá para dentro e vão começar a visualizar o jogo já mentalmente, a antecipar o jogo mentalmente. Dou um curto passeio pelo relvado e volto ao balneário, está lá o Pedro Barney a ler a bola, a jornal a bola. E eu fiquei danado porque, senhor, Pedro, então mandei-te para o campo visualizar o jogo, mentalmente começar a aquecer para o jogo. E estás aqui a ler a bola, como é que pode ser? Eu fiquei danado. Eu disse, mister, há uns que visualizam mais depressa, outros visualizam mais devagar. Eu já fiz tudo o que o mister mandou, agora estou aqui a ler a bola. E eu fiquei danado porque a malta estava toda lá dentro e ele estava a ler a bola e na altura fiquei danado, mas depois passou, correu tudo bem, mas foi um episódio que eu nunca mais me esqueci e que agora pensando um bocadinho, ele tinha razão porque não somos todos iguais e há maneiras de processar mais rápido, outras mais lentas e o Pedro é um rapaz inteligente e interiorizou aquilo à maneira dele, só que eu estava muito exigente naquela altura e as coisas divergiram um bocado nesse aspecto, foi engraçado. Um bocado diferente, já na altura. Eu, na altura, escrevia para os jornais regionais, os jornais locais, e um bocado diferente, um bocado mais introvertido que os outros. Ele tentava jogar sempre muito bem, tecnicamente, e os pelados e a característica do futebol do regional não era muito bom para a condição que ele tinha, não era muito bom. E ele tinha dificuldade nesse aspecto. O Pedro, nós até dizíamos que o Pedro até jogava a Beckenbauer. Não sei se lembram Beckenbauer, porque jogava limpo demais. O mal dele é que eu acho que estava inserido num futebol que ele devia ter jogado numa divisão acima, que não fosse um futebol tão agressivo, que tivesse mais espaço, que pudesse jogar, porque ele tecnicamente era muito forte. E uma das características boas que o Pedro tinha é que tinha um pontapé muito forte. O meu maior sonho é conseguir viver sempre do que me apetece fazer. E é o mais difícil nos dias de hoje, é se calhar isso. É nós sermos capazes de transformar aquilo que queremos fazer na nossa vida. E eu tenho vindo a conseguir isso e tenho o sonho de conseguir fazer sempre isso. Portanto, o meu grande sonho é esse, não é um sonho nada espantoso, nada fora do comum. E chega-me isso, não é? Se eu conseguir viver a fazer aquilo que eu quero fazer, o que me apetece fazer, então sou um homem feliz. O grande segredo é não me levar a sério. Eu não me levo a sério. Eu trabalho que nem um louco, faço o meu melhor, mas não me levo a sério no sentido de pensar, eu sou uma coisa espantosa. Não, eu faço sempre o que eu posso, da maneira que eu posso,
dou tudo o que tenho e atiro-me aos desafios todos os dias da melhor maneira que consigo. Mas tento não me levar a sério, no sentido que se correr mal, se falhar, lá está a ideia do falhanço, se eu falhar, não vou perder a vida por causa disso, não vou perder o sonho por causa disso. Portanto, eu já falhei 1000 vezes, já vou falhar mais 1000, mais 1 milhão, mais 2 milhões, não interessa. Vou continuar a fazer. Evidentemente que há momentos de desânimo, há momentos de frustração, há momentos em que nós pensamos, se calhar não vai dar, se calhar escolhi mal, se calhar fui pelo caminho errado, se calhar devia ter tentado de outra maneira. Portanto, 1001 vezes em que eu disse isso, mas se nós acertamos sempre, não vamos ver metade do mundo. Vamos só ver aquele mundo que planeamos, como quando nós esquematizamos uma viagem. Se correr tudo bem na viagem, a viagem é uma seca. Ela vai correr bem quando nós nos vamos enganar num caminho, quando vamos ver o que não estava programado, quando vamos conhecer pessoas que por nos termos enganado no caminho acabamos por conhecer. E isso é que dá alguma densidade a isto, alguma piada a esta coisa de estarmos aqui. É isso, é os enganos no percurso, as curvas que somos obrigados a fazer quando estamos a pensar que íamos em linha reta. E eu já dei milhares de curvas e vou dar muitas mais, porque foram elas que me fizeram, se calhar, perceber aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu queria fazer, aquilo que de facto é o que me faz feliz. Seja lá aquilo que eu fiz até agora, foi isso, foi falhar muito, foi ultrapassar resistências de todas as espécies, quer dizer, quer internas, quer de mim para mim, quer externas, de pessoas que se calhar não acreditavam, pessoas que me diziam para ir por outros caminhos, pessoas que me diziam para fazer outras coisas. E que ainda hoje dizem, portanto, as coisas nunca vão mudar. Vou ter sempre pessoas a dizer que não é por aí, vou ter sempre pessoas a dizer que não devia fazer isto, vou ter sempre pessoas a dizer que devia fazer outras coisas. E se calhar essas pessoas são tão ou mais importantes do que as pessoas que me dizem para eu ir em frente. Havia que encontrar o começo da vida. E o maior encanto do teu sorriso era ser meu. Dizia-te que Deus habita na carne do poema, que as palavras que escrevia estavam tão longe de te merecer. Depois agarrava-te com força e mostrava-te que até o amor sabe a importância do corpo. Havia que encontrar o final do beijo. E o maior sonho que podia existir era seres real. Encontrávamos-nos na esquina do orgasmo após o suor e a descoberta inteira de prazer. As pessoas sabiam que quando nos uníamos, todo o prédio tinha de saber. E até aposto que quando te vinhas, era a diva que toda a gente aplaudia. Havia que encontrar a ciência do êxtase e o maior gênio humano é ter observado a existência da felicidade. Morávamos num parque de diversões, reformulámos a definição de cada divisão e a cozinha servia para amar e às vezes também para cozinhar. A sala servia para amar e às vezes também para estar. O quarto servia para amar e às vezes também para dormir. Tudo o que nos servia, servia para amar, por mais que se servisse para outra coisa também. Vamos lá, só 3 peças de 2 euros. Vamos lá, senhor, 2 euros e 2 euros. 3 dizem. Só 3, 2 euros. Aqui fez essencialmente essas funções de repórter. Aqui no Grupo Santiago, no Desportivo de Guimarães, na Rádio Santiago, fez sobretudo essas funções, desempenhou sobretudo essas funções de repórter. O Pedro vinha quase todas as semanas à redação, porque também vinha cá trazer muitas vezes o trabalho ainda em suporte físico. Estamos a falar de uma altura em que já existia o e-mail, claro, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, mas muitas vezes ainda se transportavam os textos em disquete, depois na SPAN, e também vinha trazer os gravadores com os áudios, e sempre uma relação cordial com toda a gente. Eu tinha uma relação mais próxima com ele, porque tínhamos estudado 3 anos juntos. O Abel também desenvolveu uma relação próxima com ele, porque pelo facto de ser diretor do Desportivo de Guimarães, ia falando com ele mais assiduamente, e o Pedro participava nos nossos jantares, quando os fazíamos, Natal, os convívios, os aniversários, estava presente em todos esses momentos, como acontecia com todos os colaboradores do jornal na altura.
Agora, que o Pedro não é uma pessoa indiferente, isso nunca foi. Mesmo quando colaborou connosco, tivemos no percurso, digamos que algumas questões mais delicadas com clubes, porque o Pedro era muito incisivo nas críticas que fazia. Dou-lhe um exemplo muito rápido. Se o Pedro fosse fazer um jogo a um campo de futebol onde detectasse que havia falta de limpeza lá num determinado setor do campo, ele escrevia, não é? Depois os clubes, uns acabariam por aceitar e entender que de facto a crítica era justa e outros não aceitavam, não é? Achavam que era destrutiva. Portanto, ele foi sempre assim. Nunca foi alguém do meio termo só para estar de bem com a vida, não. Foi sempre alguém que ou se ama ou se odeia e creio que continua a ser assim. As crónicas dele eram diferentes de todas as outras, porque ele tinha um estilo diferente para descrever aquilo que via num jogo de futebol, contava uma história diferente, enquanto que muitos dos nossos colaboradores e mesmo os profissionais muitas vezes adotavam um estilo mais descritivo, a contar o que se passou, o que foi igual ao minuto X e coisa do género. O Pedro inventava sempre uma história para procurar explicar aos leitores como se tinha desenrolado o jogo. Era uma maneira diferente que gerava umas críticas mais positivas, outras críticas mais negativas, porque estávamos a falar de um público-alvo, o público que lê crónicas de futebol, que muitas vezes não está preparado para um texto diferente, para um tipo de escrita diferente, como a que o Pedro já na altura produzia, mesmo nas crónicas desportivas para jornal. Foi um período muito interessante, creio que, quer do ponto de vista do nosso jornal, porque teve esse contributo da parte dele, que enriqueceu naturalmente o produto que nós disponibilizávamos, quer até propriamente para ele. Foi uma parcela da vida dele interessante e eu até posso de algum modo concluir, contrariamente ao que ele acha, que ele neste aspecto não falhou. Troco uma vida de orgasmos pelo orgasmo de uma vida. E há quase uma felicidade em cada minuto sem ti. E até o prazer acontece sem que eu me venha com ele. Os mais cerebrais pedem-me contenção, pedem-me anulação. Mas não se pode conter o que nos faz querer. Não se pode conter o que nos faz viver. E se a vida existe, é para que seja assim. Para que alguém, um dia, possa ser assim de alguém. Prometo ser humano, aqui e ali ser incoerente, aqui e ali dizer a palavra errada, a frase errada, até o texto errado, aqui e ali agir sem pensar. Para que raios serve pensar quando te amo tão desalmadamente assim? Prometo compreender, prometo querer, prometo acreditar, prometo insistir, prometo lutar, descobrir, aprender, ensinar. Tudo para te dizer que prometo falhar. E Deus te livre de não me prometeres o mesmo. Foste a maneira mais bonita de errar. A Bárbara é tudo, né? Tudo no sentido que eu desde que conheço a Bárbara que vejo a vida através dela também. Isto é, tudo o que eu vejo acaba por ser visto através também da forma que ela tem de olhar, e não imagino enfrentar o que quer que seja sem a ter ao meu lado, sem poder perguntar-lhe o que pensa, o que sente, o que vamos fazer. E normalmente falo muito no plural, portanto acabo por dizer: nós pensamos isto, nós acreditamos nisto, nós vamos optar por não fazer isto, e este nós está sempre a incluí-la, mesmo que as pessoas não saibam porque é que eu estou a dizer nós muitas vezes, mas aquele nós é de facto um nós real, porque eu vejo com ela ao lado, portanto ela está ao meu lado. Quando estou a ver qualquer coisa, já estou a imaginar o que é que ela vai dizer daquilo. Eu estou a ver um filme, uma série, e ela não está, eu já estou a pensar: então, tenho de dizer isto, e já estou a imaginar o que é que ela vai pensar sobre aquela série, o que é que vai sentir. Portanto, e quando estou a escrever, às tantas também dou comigo
a imaginar isso. Não é? Se calhar a Bárbara vai gostar desta parte. E mesmo que eu não o pense conscientemente, inconscientemente ela está lá presente. Portanto, quando eu digo que é tudo no sentido não só o romântico da coisa, que é muito fácil dizer, ela é tudo, isso é muito fácil dizer, mas na realidade, no dia-a-dia e em qualquer decisão pequena, grande ou média, ela está lá presente. E dá-me uma felicidade tremenda poder viver com ela ao lado. Acho que sou a pessoa mais feliz do mundo por causa disso. E às vezes nós temos momentos pessoais, profissionais mais complicados, mas é muito fácil sentir a melhor forma de os ultrapassar quando temos a Bárbara ao lado. Pedes-me um conselho, agora que me vou. Agora que nesta cama há mais um morto do que um vivo. E eu penso que poderia falar-te em tantas coisas. Dizer tantas palavras bonitas, que te inspirassem. Poderia até citar-te um poema de Pessoa, ou de Rilke. Um pensamento de um qualquer filósofo famoso. Poderia contar-te da importância de aproveitar cada segundo. Ou da magia que é saber que se ama. Poderia ser o velho mais culto do mundo, mas prefiro dizer-te apenas para olhares. Tão simples. Apenas isso. Olhar. Olha sempre. Olha muito. Olha com olhos de tocar. Com olhos de sentir. Com olhos de abraçar, de amar, de odiar até. Mas olha, nunca deixes de olhar. É pelos olhos que a vida acontece. Mesmo que estejas com eles fechados. Mesmo que eles não consigam ver. É pelos olhos que a vida acontece. Era diretor deste complexo de piscinas aqui em Guimarães e foi nessa altura, em 2002, que conheci o Pedro, antes dele ser escritor. Na altura tivemos que recrutar nadadores salvadores para a piscina exterior e o Pedro tinha perfil para isso e, portanto, foi selecionado para a altura. Conseguiu exemplarmente desempenhar a sua função para aquilo que foi contratado e que eu me lembre, a pior situação que lhe pode ter acontecido foi, sem se molhar, conseguir salvar um miúdo que estava na piscina pequena. Portanto, ser nadador salvador de uma piscina também tem estas vantagens. Foi ao utilizar o escorrega, portanto, caiu mal e atrapalhou-se um bocadinho, se calhar bebeu alguma água e o Pedro esticou o braço e socorreu, mas sem grandes problemas. Portanto, foi mais a aflição do que propriamente a situação em si, não era nada problemático. Mas tudo correu bem, tudo correu bem. Prometo falhar. Foi a única promessa que ele fez. Toda uma filosofia em 2 palavras. Não acreditava na possibilidade da perfeição. Nem sequer fazia o que quer que fosse para alcançar. Pois se não existe, porque havia de a procurar. E deixava-se viver pelo que tinha à frente. As opções todas, as portas todas. Havia sempre uma hora ideal para a felicidade e era sempre agora. O amor só existe quando alguém desiste de ser perfeito. Foste a maneira mais bonita de errar. E ela sentiu a respiração a faltar, hesitou como nunca tinha hesitado. Quis pensar aquilo tudo, colocar todas as possibilidades nos pratos da balança. Mas quando deu por si, não disse, quero tanto, mas deixa lá. Quando deu por si, estava a pensar em como tinha conseguido deixar de pensar 1 ou 2 segundos de ela própria. O amor só existe quando nos oferece pelo menos 1 ou 2 segundos de nós próprios. Se voltas a falhar, juro que te amo para sempre. E ela falhou. O Prometo Falhar. O Prometo Falhar nasce, curiosamente, lá está, ele próprio é uma falha, no sentido de que quando nós pensamos o livro, tínhamos muito pouco tempo a pensar o livro,
A nossa ideia não era lançar o Prometo Falhar, porquê? Porque pensávamos que ia ser pouco comercial. Pensávamos que as pessoas não iam gostar, que não ia vender muito, porque não é um livro com princípio, meio e fim, não é um romance normal, tradicional. E a ideia era lançar outro dos romances que eu tenho escritos, que eu já tinha naquela altura muitos escritos, e então íamos pegar num daqueles, porque era mais comercial. Depois, quando começamos a pensar mais a fundo, desde logo sentimos que este livro era aquele com o qual eu me identificava mais. Portanto, eu era mais o Prometo Falhar do que qualquer outro naquela altura. Portanto, esse foi o primeiro motivo, foi eu sou este livro também. E então escolhemos aquele. E depois, quando vimos também o processo de design da capa, tudo funcionou tudo muito bem, então ficou fechado. Mas, curiosamente, quando estávamos a escolher, não o iríamos escolher porque pensávamos que era pouco comercial. Portanto, isso seria excelente se ele vendesse 5.000 exemplares, seria uma coisa espantosa. E depois a bola de neve foi começando a crescer e percebemos que, bom, se calhar tínhamos falhado quando dissemos que ele não podia ser um best-seller. Portanto, acabou por ser um best-seller sem querer, porque quando o escolhemos, não o escolhemos por ser best-seller, mas escolhemos por ser aquele com o qual eu me identificava mais, aquele que eu era mais. Curiosamente, aquilo que eu era mais, se calhar era o que as pessoas também eram mais. Mas foi sem querer, portanto, um sucesso sem querer, foi um best-seller sem querer, até porque não segue nenhuma receita, não há nenhum historial de nenhum livro deste género, escrito desta maneira, com fragmentos, com flashes, e acabou por ser um grande best-seller. Porquê? Porque as pessoas são também Prometo Falhar, e as pessoas falham muito, e as pessoas identificaram-se com esta obra, foram estas personagens todas, sentiram o que estas personagens são. É um livro que se calhar é mais sussurrado do que lido, é como se estivessem a falar ao ouvido, e é isso, eu quando estava a escrever estava a sentir isso. Eu senti isso em Itália, senti isso no Brasil, senti que as pessoas viam aquele livro, ainda hoje veem, quer dizer, basta pesquisar em redes sociais italianas e brasileiras e de outros países, ou outras línguas não percebo, nas outras línguas onde ele está não consigo perceber, mas naquelas línguas em que eu percebo é de facto isso. As pessoas ainda continuam a partilhar todos os dias dezenas ou centenas de pedaços da obra. Em Itália ele é definido como o livro mais sublinhado de sempre, porque este livro é também a história das nossas vidas, não é? Todos nós somos Prometo Falhar. Eu falhei muito, mas ainda aqui ando. Eu falhei muito e por isso é que sou esta pessoa. Eu falhei muito e por isso é que se calhar sou uma pessoa mais interessante, não é? E uma pessoa que nunca falhou não tem interesse nenhum, pelo menos para mim. E Prometo Falhar, a história de sucesso do Prometo Falhar é a história de falha, se calhar, de todos nós. Ele foi um sucesso porque nós não somos só um sucesso, somos muito mais do que um sucesso, e ainda bem. O mais importante do mundo é a vertigem. E para haver vertigem tem de haver precipício. Tenho de estar lá, junto ao local onde a queda acontece, para conseguir manter-me de pé. Todas as vidas precisam de vertigem. E é nas tuas mãos que encontro o que me faz cair e que ainda assim me mantém de pé. Levanto-me todos os dias para a transgressão do teu precipício. E caminho pelas pedras da calçada, a milímetros do instante em que há toda uma derrocada à minha espera. Ou estou a milímetros da derrocada, ou não me sabe a nada. Tenho de sentir que pode acabar, que está sempre perto de acabar. Isto que nos faz gente, que nos sustém, indigentes da pele. E se não houver o perigo do teu prazer, mais vale muito bem morrer. O mais importante do mundo é saber que um dia acabas. E é assim que me agarro ao peso dos minutos sem precisar da balança. As pernas assustadas a cada momento sem ti, à espera de que possa ser o derradeiro. E enquanto há a tua vida, há esperança. Um dia vais e isto acaba. És tudo o que preciso para me levantar quando amanhã me pede renúncia. No momento em que te amo, as rugas das tuas mãos, a agressividade sexual da tua barba em mim, o diálogo de dois corpos à procura das palavras impossíveis. Todos os abismos se sabem abrir. Sei que vou morrer de ti, mas sei que sem ti só me falta mesmo morrer. Aprendo todos os dias a ser analfabeta de ti. E não escrevo senão o silêncio, ou então as linhas enchem-se do que não tem ordem. Morre-se no segundo em que já não há mais abraços para aprender, mais linhas desordenadas para ocupar.
Exijo as tuas mãos em mim, como no inferno, à espera do chamamento final de uma cólera consentida. Ordeno-te que me mantenhas desordenada para sempre e que o único mandamento seja o que nos obriga a pecar. O mais importante do mundo é o que, mesmo proibido, pode ser feito. Um dia talvez queira ser livre, mas hoje prefiro ser teu. Acordar preso à pele como se não houvesse alternativa. Beijar-te cada lábio como castigo desejado e manter-me aprisionado neste recanto de liberdade a que chamamos lençóis. Um dia talvez queira ser perfeito, mas hoje prefiro ser falível. Falhar quando me pedes para tocar sem precisar assim, ou quando me exiges que te abrace sem que coloque até às lágrimas no que te aperto. E subsistir insuficiente no todo-poderoso momento de te amar. Um dia talvez queira ser imortal, mas hoje prefiro ser finito. Acreditar na raridade da vida, no mundo limitado da pele, mesmo na contagem em suspiros do tempo em que realmente soube estar vivo, e permanecer em pleno às portas da morte, desgraçado e eufórico, todos os dias, sempre quase a morrer e sempre estupidamente vivo. Um dia talvez. Hoje, não. Se tivesse de dar um conselho, um só conselho a um escritor, a um candidato a escritor, alguém que quer escrever, provavelmente iria dizer-lhe para não ter medo de falhar. E é a coisa que mais custa. É nós falharmos e ficamos limitados com isso, com essa falha. E isso leva-me imediatamente a outra coisa, não é? Que é preciso coragem para nós, apesar de termos medo de falhar, continuarmos em frente. Para quem escreve e para quem está deste lado, o que pode custar mais é precisamente isso, é a noção de que nunca vai ser satisfatório. Eu nunca estive satisfeito com o que escrevi, nunca vou estar satisfeito com o que escrevi. Quando estiver satisfeito com o que escrevi, então se calhar aí tenho que parar de escrever, é o contrário. Esta insatisfação, não é? O António Variações também cantava isto, esta insatisfação, e é mesmo essa insatisfação, e é isso que nos alimenta também, é esta necessidade de, apesar de nos sentirmos insuficientes, eu sinto-me sempre insuficiente. Falta-me sempre qualquer coisa no que eu escrevo, no que eu faço, no que eu penso. E, apesar dessa insatisfação, continuar. E, para quem está a começar, o meu grande conselho é esse, espalha-te se for preciso, mas faz, não é? Escreve. Às vezes pergunta, o que é que eu hei de fazer? Quero escrever um livro, o que é que eu hei de fazer? Escreve, é o primeiro conselho, não é? Escreve. E depois de escrever, depois de escrevermos, nós percebemos o que é que nos falta, não é? Isto, no fundo, divide-se em 3 passos. Ler muito, escrever muito e comparar. E é o que eu ando sempre a fazer. Portanto, leio muito, escrevo muito e depois vou comparando o que escrevo com o que os outros escrevem. Não uma comparação direta, mas automaticamente eu estou a fazer essa comparação e sinto-me sempre insuficiente. Habituem-se a levar pancada, leva-se muita pancada quando se está deste lado, quando temos muita exposição, muita pancada se leva. E o segredo é esse, é focar naquilo que nos faz bem. Fácil dizer, difícil de fazer, portanto. O difícil é executar aqui sempre, porque nós temos a tendência de nos ligarmos muito ao que nos fere, e quando nós nos ligamos muito ao que nos fere, é mais difícil curar o que nos fere. Eu prefiro não ligar ao que me faz bem. Pode e deve-se aprender a escrever, porque muitas vezes nós pensamos que isto é um dom, é um iluminado, aquelas coisas todas. Eu não sou iluminado nenhum, sou uma pessoa que bota qualquer, que só quer contar histórias e só quer viver histórias e só quer sentir
o que de outra forma não iria sentir, não é? Eu já vivi milhares de vidas, sou um felizardo. Pode haver uma pessoa que tem uma vida fantástica, mas não teve uma vida tão fantástica como a minha, porque eu já vivi milhares de vidas, já estive em todas as partes do mundo enquanto escrevia, já senti tudo o que podia sentir enquanto escrevia. Portanto, eu sempre que estou a escrever estou a sentir coisas novas, estou a viver aquelas histórias. Mas o que se pode ensinar é a desformatação. É um bocadinho a ideia de que a escrita criativa serve para formatar, ficamos todos a escrever da mesma maneira, é precisamente o contrário. Eu quero que aquela pessoa, que cada uma das pessoas escreva tal qual ela é, tal qual ela quer escrever, tal qual ela precisa de escrever. E para isso ela tem de ter ferramentas. Eu só procuro aqui e ali oferecer umas ferramentas, quer através de perguntas, quer através de lançamentos de desafios, quer através de olhares, quer através de sons às vezes, quer através de fazê-la olhar para se calhar coisas que ela não tinha percebido ainda, mas está tudo lá e é tudo parte dessa pessoa. Não sou eu que vou inventar aquela pessoa, inventar aquele autor. A escrita criativa é o contrário da formatação, é desformatação, é tirar a pessoa de dentro daquela caixa e fazê-la ver como é que ela vai escrever, o que é que ela é enquanto autor de qualquer coisa. Há uma frincha de luz a entrar pela cama e a maior injustiça da vida é tu existires e seres mortal. Nas madrugadas em que descobrimos o prazer, os lençóis agarram-se aos corpos, as mãos procuram a pele em desespero e até a felicidade se encolhe para nos poder entender. Tu ensinas-me a encontrar o interior das tuas pernas, o espaço em que todos os orgasmos se reúnem. Depois há toda uma textura para procurar. As rugas sapientes do redor dos teus olhos, o toque macio de todas as curvas do teu peito, até que a verdade absoluta se impõe. Toda tu me puxas para dentro de ti e todo eu me empurro para o calor do teu ventre. E acontece o céu. Se estiveres aqui amanhã, garanto-te que vais ter de me amar para sempre. Era o que estava escrito no papel que ela deixou em cima da mesa. Nessa noite ele dormiu no café, debaixo do balcão. Não fosse o despertador fazer das suas. E ela chegou.